Imagine acordar um dia, abrir o celular e perceber que cada notificação, cada notícia, cada propaganda está te dizendo, de um jeito educado, que você não é bom o bastante. Agora imagine descobrir que isso não é um acidente. Se eu dissesse que existe um mecanismo discreto, elegante e muito lucrativo por trás disso, você acreditaria? A pergunta de hoje é simples. Por que o sistema precisa que você se sinta um fracasso individual? Quando falamos sistema, não estamos falando de uma entidade sombria numa sala secreta. Estamos falando de uma engrenagem enorme formada por empresas, governos, plataformas e modelos econômicos que empurram você, discretamente, para a mesma sensação, a sensação de insuficiência. Essa sensação funciona como uma torneira pingando num balde furado. Não importa quanto esforço você coloca ali, ele nunca enche. Mas alguém está sempre pronto para vender uma nova tampa, ou um balde novo. Essa história não nasceu do nada. Foi construída lá atrás, quando o mundo industrial precisava de trabalhadores disciplinados, gratos por qualquer emprego e dispostos a produzir sem reclamar. Se você estava cansado, pobre ou preocupado, a lógica era: o problema é seu, trabalhe mais. É como te dar um carro sem rodas e depois culpar você por ele não andar. Com o tempo, essa ideia se transformou numa estrutura invisível que ainda molda o comportamento moderno. Existe um motivo bem direto para isso continuar acontecendo. Pessoas inseguras produzem mais, consomem mais e questionam menos. Uma pessoa confiante caminha com passos firmes. Uma pessoa insegura anda olhando para o chão, tentando não tropeçar. O sistema prefere a segunda. Quanto mais você acredita que está sempre devendo alguma coisa, mais fácil é direcionar suas ações. A insegurança se transforma em combustível econômico. A comparação virou uma ferramenta industrializada. Antigamente era só o vizinho com um gramado mais bonito. Hoje, as redes sociais transformaram isso num zoológico emocional. Você compara sua casa com mansões, sua vida com recortes editados, seu corpo com filtros impossíveis. É como assistir um filme da Marvel e se cobrar por não saber voar. A comparação infinita garante uma coisa: consumo infinito. A ideia da meritocracia moderna entra aqui como cereja do bolo. Se você não conseguiu, faltou esforço. Esse discurso parece justo, até inspirador, mas ignora toda a realidade estrutural. É como chamar de corrida justa uma prova onde algumas pessoas largam 100 metros atrás carregando sacos de areia. Culpar o indivíduo é mais barato do que ajustar o terreno. E assim, o mito da responsabilidade total se espalha. E quando você se pergunta quem se beneficia disso, a resposta fica incomodável. Quanto mais insuficiente você se sente, mais você compra coisas para tentar melhorar. Quanto mais inseguro, mais aceita situações ruins porque acha que não merece algo melhor. Quanto mais ansioso, mais tempo passa rolando telas. Quanto mais dividido e cansado, menos força tem para questionar as estruturas que realmente moldam sua vida. Quanto mais fraco você percebe, mais forte o sistema fica. O medo é uma das ferramentas mais eficientes dessa engrenagem. Medo de perder o emprego, de não ser bom o bastante, de ficar para trás, de falhar. O medo funciona como uma corda amarrada ao seu pescoço enquanto você corre. Você avança, mas alguém controla o ritmo. É um tipo de produtividade que não aparece em gráficos, mas movimenta a economia inteira. E então chegamos a uma parte quase cômica. O fracasso virou entretenimento. Reality shows, fofocas, vídeos de ostentação, transformações milagrosas, todos reforçando a ideia de que você está sempre abaixo do ideal. Como se o mundo tivesse virado uma vitrine ao contrário. Quanto mais você olha, mais percebe que falta algo em você. E quanto mais falta, mais você consome. O discurso do esforço infinito entra como combustível emocional. Trabalhe enquanto eles dormem. Parece motivacional, mas é como mandar um carro velho correr 24 horas por dia e depois culpar o carro quando ele quebra. Transformaram exaustão em medalha. Sono virou fraqueza. Descanso virou preguiça. E o resultado é um mundo cheio de pessoas cansadas que sentem culpa até por parar. Vivemos numa economia baseada no cansaço. Quanto mais cansado você fica, menos questiona. Quanto menos questiona, mais aceita. Quanto mais aceita, mais produz. Quanto mais produz, mais cansado fica. É uma esteira de academia em que alguém vai aumentando a velocidade sem te avisar. E você continua correndo, porque acredita que, se cair, a culpa vai ser só sua.
E quando olhamos para dados concretos, a situação fica ainda mais clara. A ansiedade relacionada ao trabalho aumentou mais de 40% em pouco mais de uma década. A maioria dos jovens acredita estar ficando para trás. A produtividade cresceu mais rápido do que os salários em quase todos os países. Isso significa que você trabalha mais, ganha proporcionalmente menos e ainda é levado a acreditar que o problema está no seu desempenho individual. O sistema precisa evitar que você tenha tempo para pensar. Pensar gera questionamento. Questionamento gera desconforto para quem está no topo da engrenagem. Então, você recebe excesso de tarefas, excesso de cobranças, excesso de comparação, excesso de estímulos e excesso de culpa. É como tentar enxergar o fundo de um lago enquanto alguém agita a superfície para deixá-lo sempre turvo. Quanto menos você vê, mais fácil é te guiar. A culpa é a cola invisível dessa máquina. Ela diz que você falhou porque não teve disciplina, ou foco, ou rotina perfeita, ou mentalidade correta, ou método milagroso. Mesmo quando você segue todas as regras, alguém inventa novas regras. Assim você continua tentando corrigir um defeito que nunca foi seu. E quanto mais tenta, mais culpa sente. É o ciclo perfeito. Quando você acredita ser um fracasso, seu mundo encolhe. Seus sonhos ficam menores, suas ambições mais tímidas, suas exigências desaparecem. Você negocia menos, aceita mais, se conforma mais. Sua autoconfiança vai embora silenciosamente. É como colocar uma coleira invisível no seu pescoço e você mesmo segura a ponta dela. E aqui vem a pergunta mais incômoda. O que seria vencer? Se o sistema define sucesso como algo sempre distante, você nunca chega lá. Porque não é para chegar. A régua é movida cada vez que você se aproxima. Você compra algo novo e logo aparece um modelo melhor. Você melhora e logo inventa um padrão mais alto. É como correr atrás de uma miragem no deserto. A água não existe, mas a sede te mantém correndo. A grande virada acontece quando você percebe a engrenagem. O truque só funciona enquanto você acredita que o problema está em você. Quando você entende a engenharia por trás, as comparações, a culpa, o cansaço, o medo, o encanto quebra. Você deixa de ser movido pela engrenagem e passa a observá-la. E quando você observa, começa a recuperar o controle. O sistema precisa que você se sinta um fracasso, porque isso mantém tudo funcionando. O consumo, a produtividade, a submissão, o controle. Mas o fracasso não é seu, é deles. É um produto colocado cuidadosamente na sua frente para que você compre a sensação de que sempre falta alguma coisa. A pergunta agora é, se o sistema lucra quando você se sente um fracasso, o que acontece quando você para de acreditar nisso? Isso nos leva ao próximo vídeo. Você nunca vai conseguir guardar dinheiro. E isso é de propósito. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez sempre tenha sido o design.